Fala galera, beleza? O vídeo de hoje é sobre família. Qual o jeito certo de criar os filhos, hein? E tem? Esse com certeza é um assunto daqueles em que todo mundo quer dar um palpite. A avó, a tia, o padrinho, a vizinha, o padre, a professora, a psicóloga e, é claro, o psicanalista. É que todo mundo quer contribuir com essa missão maravilhosa de preparar um ser humano para a vida. Se bem que na hora H, filho feio não tem pai. Se é bem educado, é o meu garoto. Se não for bem educado, olha aí o seu filho. O seu filho acordou. Antes do sol nascer, ele é seu filho. Mas por que criar filho tem que ser tão desafiador para nós? Não poderia ser como os animais? Um ano juntos e pronto. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. Nós somos um mamífero que depende mais tempo dos adultos para ficar pronto. Para você ter uma ideia, dos bichos que estão à nossa volta, o porco é o que se torna independente mais cedo, apenas 7 meses. Os gatos em 1 ano, os cães em até 2 anos, os chimpanzés em 6 anos e nós em até 16 anos ou nunca, para alguns casos. Hoje, em culturas como a nossa, as crias estão saindo de casa cada vez mais tarde, isso quando saem. É que nesses carinhas, a criação é o tempo que demora para despertar os instintos de cada raça, com suas características plenas. Voar, correr, pular, caçar, se alimentar, viver em grupo, procriar e por aí vai. Para nós o assunto é outro. Nós não temos essa parte instintiva já programada, com o tempo certo para despertar. No lugar disso, temos que formar nosso aparelho psíquico, que é a estrutura que nos capacita a ser alguém perante nós e o meio em que vivemos, e isso demora mais tempo para se estabelecer. O quê? Se eu tenho uma receita facilitadora, daquelas que o resultado é sempre bom? Não, isso eu não tenho. O que nos dá de cara uma certa angústia. Quem não perdeu algumas noites de sono pensando, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou cumprindo o meu papel? Que nota meu filho me daria para a criação que eu estou dando? Mas a psicanálise pode contribuir, esclarecendo as bases principais para a criação dos filhos. Vou utilizar os conceitos de Lacan para te oferecer esse conhecimento. Para Lacan, o desenvolvimento psíquico da criança se dá em uma estrutura, em um ambiente formado pela função paterna, função materna, a criança e a autoridade. Você vai entender já já como é que tudo isso funciona. A primeira coisa que precisamos levar em consideração é que função paterna e função materna não faz qualquer distinção de sexo, proximidade ou consanguinidade. São papéis realizados por adultos que são capazes de realizar esses papéis, principalmente no sentido de desejar realizar esses papéis, que são bem desafiadores. Então só dá certo na presença de 2 adultos capazes? Vamos dizer que a qualidade desse ambiente para a criação de um filho é medido por uma escala que vai de inviável, que é na ausência de um tutor, até chegar ao desejável, que é representado pela presença de 2 adultos capazes. Vamos lá. Se nos animais os adultos vão apresentando ao filhote o primeiro contato com as circunstâncias da vida que eles terão que enfrentar para sobreviver e procriar, no nosso caso, temos que apresentar ao nosso filho as primeiras experiências de privação, frustração e interdição que formarão os registros de sua estrutura psíquica. Então, a função materna, que se tivesse a definição em uma palavra seria segurança, deverá ser exercida pelo adulto que tem mais afinidade em oferecer um ambiente seguro para a criança, que acabou de chegar em um mundo estranho para ela. É o colo mesmo, sabe? É como se esse adulto fosse um complemento da criança, como se fossem a mesma pessoa. É aquele porto seguro que, na sua presença, a criança se acalma. A função materna será responsável pela experiência original de privação, que vai inaugurar os registros do real por toda a vida da criança. E isso se dá exatamente nos momentos de ausência desse adulto, em que a criança chora assustado pela sensação de que nunca mais ela vai voltar. É papel da função materna
auxiliar a criança a passar por esta experiência de forma equilibrada, para que essa privação fique bem resolvida e seja a base de todas as outras privações que ele vai enfrentar. Tipo aquilo, olha, não chora, eu estou aqui, olha a voz, eu estou aqui, eu estou perto de você. E fazer com que esta privação não seja muito demorada, que tenha sempre mais ou menos os mesmos espaços e assim por diante. A função materna será responsável também pela experiência original de frustração, que vai inaugurar os registros do imaginário por toda a vida da criança. E isso se dá no momento em que esta criança percebe que ela e o adulto não são a mesma pessoa. É natural que ela se sinta angustiada nesse momento, porque passa a se perceber como um indivíduo. E é papel da função materna auxiliar a criança a passar por essa experiência de forma equilibrada, para que essa frustração, que vai ser a base das outras frustrações, fique bem resolvida. Então, quando a criança começa a se enxergar no espelho como um indivíduo, a função materna deve apoiar, olha aqui, olha como está crescendo, olha que coisa linda, para que este momento de angústia e de frustração por estar separado desse adulto que é o seu porto seguro, possa ser bem resolvido. Já a função paterna, se tivesse a definição em uma palavra, seria autoridade, e deverá ser exercida pelo adulto que tem mais afinidade em estabelecer limites às demais experiências da criança, realizando com amor as repreensões ou gratificações que irão inaugurar os registros do simbólico por toda a vida da criança. Então essa autoridade precisa ser exercida na hora certa, no momento certo, do jeito certo, com coerência, para que a criança entenda antes de aceitar esta experiência de obediência à autoridade. É papel da função paterna, portanto, auxiliar a criança a aceitar essa autoridade que interdita seus primeiros desejos de forma equilibrada, para que essa interdição fique bem resolvida. E aí então a criança, que é uma esponjinha, vai observando os papéis desses dois e vai se identificando mais com uma função do que com a outra. É nesses momentos que vem a curiosidade sobre um e outro, e paterno e materno lhes oferecem as informações com todo o carinho necessário para que essa escolha seja o mais natural possível. Isso vai ser muito importante para mais tarde a criança escolher a manifestação que melhor lhe representa como sujeito. E não se engane, é a criança quem vai escolher e ponto. Mas e se tiver só um adulto presente? O desafio é maior, mas é possível de ser realizado com uma dose a mais de amor. Daí acabou, né? Nem de perto. Os dois precisam ficar o tempo todo atentos para como a criança vai reagir às novas experiências de privação, frustração e interdição e corrigir os excessos. Essas experiências nos acompanharão por toda a vida e esse treinamento é muito importante, pois é feito em um ambiente seguro, regido pelo amor. Mas aí eu não tenho tempo mais pra mim. Pois é. Por isso que é uma prova de amor, mas calma. Também ninguém morreu criando filho, e você vai ver que dá tempo para tudo. Do contrário, todas as famílias só teriam um filho, né? Bom, a principal atenção deve ser para a reação da criança com a interdição na relação com os que estão fora desse ambiente seguro, pois é neste momento que se fecha o processo de formação do aparelho psíquico da criança. É na interdição da presença dos outros que se percebe as maiores variações no comportamento aí já da criança. Aquela que era amável e doce em casa se torna medrosa ou manhosa na relação com os outros. A criança obediente e submissa no ambiente doméstico se torna rebelde e vingativa na escola ou no parquinho. Neste caso, volte 2 casas e corrija o que foi excesso ou omissão nas experiências anteriores de privação e frustração. Não adianta só querer aumentar a interdição e dar castigo, endurecer o pulso e agora tem que apanhar. Calma, o acerto e a resposta estão um pouco mais para trás. Em situações bem moduladas, a criança aceita a interdição e abre mão de ser o centro das atenções da função materna e da rivalidade com a autoridade da função paterna,
gerando espaço para que seus desejos circulem para outros objetivos: os estudos, o esporte, a arte, as amizades, a diversão. Ah, gostei, legal, daí ela não sofre, né? Esquece isso. Essa aceitação gera níveis diferentes de angústia que vai ser compensado por ansiedades, medos e comportamentos que farão parte da personalidade do adulto. Em situações superprotetoras, a interdição é rejeitada pela criança e ela pode se voltar para a possibilidade de uma substituição imaginária da realidade, onde então ela goza preferencialmente daquele ambiente de segurança das fases iniciais da vida. Essa rejeição pode gerar fugas para ambientes irreais, manias de perseguição ou de grandeza, euforias excessivas e assim por diante. Em situações superagressivas, a interdição é reconhecida, mas subvertida por um comportamento de dupla moral. A criança poderá se mostrar obediente a situações que ela vê como ameaça, mas cria oportunidades para a realização de seus desejos de forma preferencial e particular. Essa dupla moral pode ser marcada por sentir prazeres com fetiches, sadismos, masoquismos ou isolamentos sociais. Resumindo, o principal objetivo da criação é gerar autonomia nessa pessoinha que esteve sob nossos cuidados enquanto não era capaz de lidar de forma adequada com as principais experiências que marcam a sua personalidade. Mas qual é o jeito certo? Fala aí. 2000 anos depois. Tá bom, eu vou arriscar. Quer apostar? Aposta. O jeito certo talvez seja aquele em que o desempenho da função materna e paterna mantém um ambiente seguro para que a criança faça seus testes de autonomia sem excessos de proteção que apontem para oportunidades irreais, nem excessos de exposição que limitem suas conquistas. Isso tudo sempre com doses generosas de amor. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Deixe também seus comentários e sugestões para os próximos conteúdos. Ative o sininho para você saber que já existem novos conteúdos no ar. Um grande abraço e até o próximo vídeo.